Você já se sentiu travado numa luta da vida que parece não ter fim? Já passou por aquele momento em que tudo desmorona ao mesmo tempo? A saúde falha, o dinheiro some, os filhos se afastam, o casamento entra em crise, a fé balança e você se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez tenha clicado neste vídeo justamente porque o coração está apertado, a alma cansada e você não sabe mais o que fazer. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer uma coisa, e não é só para te consolar, é para mudar sua perspectiva. Talvez você esteja tentando lutar sozinho, quando tudo o que Deus quer é que você convide Ele para essa batalha. Sim, a batalha é dura, eu sei, mas o que você precisa entender é que quando Deus entra na guerra, tudo muda. O impossível começa a acontecer. O que parecia perdido começa a se restaurar. E até o que doeu começa a ter um propósito. Às vezes a gente tem o costume de tentar resolver tudo com as nossas próprias mãos. A gente se desespera, corre para um lado, corre para o outro, liga para todo mundo, tenta todas as estratégias, todos os caminhos, menos um: colocar Deus na frente da luta. Parece que deixamos isso como o último recurso, como se fosse um plano B, quando na verdade deveria ser a primeira atitude. A palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que venceram porque convidaram o Senhor para a batalha. Um dos exemplos mais poderosos é o do rei Josafá. Lá em 2 Crônicas 20, ele recebeu a notícia de que vários exércitos estavam vindo contra ele. Era uma multidão. Humanamente falando, não tinha chance de vitória. Mas sabe o que Josafá fez? Ele reuniu o povo, jejuou, orou e disse a Deus: Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E a resposta de Deus foi clara: não temam nem se assustem, pois a batalha não é de vocês, é minha. Você consegue sentir a força dessa frase? A batalha não é sua, é de Deus. Isso muda tudo, porque se a batalha é de Deus, a responsabilidade pela vitória não está sobre os seus ombros. O fardo não é seu, a luta já tem dono. E quando Deus assume, Ele luta com autoridade, com justiça, com poder sobrenatural. Mas olha, tem um detalhe que muita gente esquece: Deus não entra onde não é convidado. Ele é educado, Ele respeita o livre-arbítrio, Ele te deu liberdade para escolher, inclusive lutar sozinho. Só que quando você abre a porta e diz: Pai, entra, Ele entra com tudo. E quando Ele chega, não vem só com consolo, vem com direção, vem com estratégia, vem com paz, vem com milagre. Convidar Deus para a batalha não significa que você vai se sentar e esperar. Significa que você vai lutar com orientação divina. Vai saber quando calar, quando falar, quando agir, quando esperar. Vai saber onde colocar o pé e, principalmente, onde não colocar. Porque Deus vê o que a gente não vê. Ele enxerga o que está escondido. Ele conhece o coração das pessoas e o futuro que ainda nem chegou. Tem gente que confunde fé com passividade. Vou deixar nas mãos de Deus e cruzar os braços. Não, a fé verdadeira não é preguiçosa. Ela te move, te guia, te levanta, mas com os olhos no céu e os ouvidos atentos à voz de Deus. Quando você ora de verdade, quando você busca a vontade dele, ele começa a agir em detalhes que você nem imagina. E olha, é normal se sentir cansado. Deus sabe que você tem limites. Ele sabe que você chora escondido, que às vezes ninguém entende a dor que está aí dentro. Mas é justamente por isso que Ele quer te acompanhar nessa batalha. Porque só Ele pode tocar onde ninguém mais toca. Só Ele pode curar a ferida que ninguém vê. Lembra de Davi enfrentando Golias? Todos tremiam de medo. Golias era gigante, armado até os dentes. Davi era jovem e inexperiente, com uma funda e 5 pedras. Mas Davi tinha algo que o gigante não tinha. Ele não estava sozinho. Ele foi até o campo de batalha dizendo: Eu vou contra ti.
em nome do Senhor dos Exércitos. E o resto você já sabe, o gigante caiu com uma única pedra. Isso é o que acontece quando você coloca Deus na frente. Ele derruba gigantes, ele quebra muralhas, ele abre mares, ele transforma diagnósticos, ele reconstrói o que foi destruído. Mas tudo começa com um gesto simples: abrir a boca e dizer: Senhor, essa guerra é tua. Você não precisa carregar tudo nas costas. Deus não te chamou para viver sobrecarregado. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para você. Sim, para você que está tentando manter tudo em pé, mas sente que está desmoronando por dentro. Deus está dizendo: me chama, me deixa lutar por você, me coloca à frente dessa batalha. Mas talvez você me diga: eu já orei, já pedi e nada mudou. E aí eu te pergunto: será que você realmente entregou a batalha ou só compartilhou ela com Deus? Porque tem uma grande diferença entre falar com Deus e entregar nas mãos dele. Entregar de verdade é confiar, mesmo sem entender. É descansar mesmo sem ver a solução. É crer que, ainda que pareça silêncio, Deus está agindo. Porque sim, Deus trabalha no silêncio. Quando você acha que nada está acontecendo, é aí que ele mais está operando. Lembra da história de José? Ele foi vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por anos. Poderia ter se revoltado, mas não. Ele continuou fiel. E no tempo certo, Deus o tirou da prisão e o colocou como o governador do Egito. O plano de Deus estava se cumprindo, mesmo quando José achava que tudo estava parado. E você? Será que não está no meio de um processo de Deus? Será que esse deserto que você está atravessando não é só uma preparação para algo muito maior? A luta dói, eu sei, mas ela ensina, ela molda, ela purifica. E quando você convida Deus para estar com você no meio da dor, ela não se torna apenas sofrimento, ela se transforma em propósito. Se você quer mudar a forma como enfrenta as batalhas da vida, comece hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje, feche seus olhos, respire fundo e diga com sinceridade: Deus, eu não quero mais lutar sozinho. Entra na minha batalha, me guia, me fortalece, me mostra o caminho. Eu confio em ti e eu te convido. Luta por mim. Você não precisa dizer palavras bonitas. Deus entende gemidos, entende lágrimas, entende o silêncio. Ele só quer que você o chame, porque ele ama lutar por aqueles que confiam nele. A sua guerra tem dono agora, e não é qualquer um, é o Senhor dos Exércitos, o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que fez água sair da rocha, que desceu fogo do céu, que curou cegos, paralíticos e ressuscitou mortos. Esse mesmo Deus vai lutar por você. E sabe o que é mais lindo? É que no final, quando a vitória chegar, você vai olhar para trás e dizer: eu não teria conseguido sozinho. Foi Deus, só Deus. Você acorda já cansado, mal tem forças para se levantar, e o peso que carrega parece só aumentar a cada dia. Os problemas chegam em sequência: uma notícia ruim, uma conta inesperada, uma briga dentro de casa, um diagnóstico que te desmonta. E você, por dentro, sente como se estivesse lutando contra um exército invisível. Mas a verdade é que tem uma coisa aí que talvez você ainda não tenha feito. Você não convidou Deus para essa batalha. Talvez você seja uma pessoa de fé, que ora, que lê a Bíblia, que acredita em Deus, mas mesmo assim se sente sozinho. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vive como se Deus fosse só um socorro de emergência. A gente corre para Ele quando tudo já deu errado, quando o chão já sumiu. Mas Ele quer estar com você desde o início da guerra. Deus não é um bombeiro espiritual que só aparece quando o fogo já destruiu tudo. Ele quer ser o general da sua vida, aquele que vai na frente, que traça estratégias, que protege, que dá ordens certeiras, que te mostra os atalhos. Só que para isso, você precisa
fazer algo muito simples, mas muito profundo: convidar Deus para suas batalhas. Mas antes de continuar, eu quero que você pare por um instante e pense: qual é a sua batalha hoje? É dentro da sua casa? No seu casamento? Nos seus filhos que se afastaram de você ou da fé? É na área financeira, onde parece que nada dá certo? Ou talvez o campo de batalha esteja dentro da sua mente? Pensamentos negativos, tristeza constante, ansiedade, solidão. Cada pessoa carrega uma guerra diferente. E muitas vezes, a luta mais difícil não é a visível, mas aquela que ninguém vê. Aquela que acontece no silêncio da sua alma, à noite, quando todo mundo já dormiu. É nesse momento que você se sente fraco. E é exatamente aí que você precisa lembrar: Deus é especialista em lutar com quem não tem mais força. A palavra de Deus está cheia de promessas sobre isso. Em Isaías 40:29 está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera que você reconheça a sua fraqueza e diga: Senhor, eu preciso de Ti. A sua força não está em você, está nele. Lembra do apóstolo Paulo? Um homem cheio do Espírito Santo, missionário, corajoso, usado por Deus. E mesmo assim ele escreveu algo que talvez reflita exatamente o que você sente agora. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Como assim, Paulo? Como é possível ser forte na fraqueza? A resposta é simples, porque quando reconhecemos nossa fraqueza, abrimos espaço para que a força de Deus se manifeste. Enquanto você tenta carregar tudo sozinho, Deus espera do lado de fora. Mas quando você diz: Pai, eu não dou conta, entra comigo nessa luta, Ele entra. E Ele não entra para fazer número, Ele entra para vencer. Você lembra de quando Pedro andou sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava, mas bastou tirar os olhos do Mestre e focar no vento, nas ondas, no medo, e ele começou a afundar. Isso acontece comigo, com você, com todos nós. Quando tiramos os olhos de Deus e colocamos nos problemas, a fé enfraquece. O desespero entra, a esperança vai embora. Mas Jesus, assim como fez com Pedro, está pronto para estender a mão e te levantar, se você olhar para Ele e pedir socorro. Agora, deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Convidar Deus para sua batalha não significa que você vai escapar da luta. Significa que você vai passar por ela com proteção, com direção e com vitória certa. Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas Ele prometeu presença constante. É por isso que o Salmo 23 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O salmista não disse: eu vou evitar o vale. Ele disse: eu vou andar por ele. A diferença não está no lugar, está na companhia. Quem anda com Deus atravessa vales escuros e sai do outro lado mais forte, mais firme e mais cheio de fé. E tem mais: convidar Deus para sua batalha é também aceitar os métodos dele. Às vezes, Deus vence guerras de formas que a gente nunca entenderia. Olha só os exemplos bíblicos. Ele fez as muralhas de Jericó caírem com gritos e trombetas. Ele venceu um exército inteiro com 300 homens ao lado de Gideão, quando humanamente seriam necessários milhares. Ele fez um peixe gigante engolir Jonas e levá-lo exatamente para o lugar onde ele deveria estar. Ele mandou maná do céu para alimentar um povo inteiro no deserto. Ele usou um menino e uma pedra para derrubar um gigante que metia medo em um exército inteiro. Deus não precisa da lógica humana. Ele não depende de recursos humanos. Ele faz do jeito dele. E o jeito dele, mesmo quando a gente não entende, é perfeito. Só que, muitas vezes, a gente quer que Deus entre na batalha, mas que lute do nosso jeito. A gente ora dizendo: Senhor, resolve isso assim,
fala com tal pessoa, muda tal situação, abre tal porta, e esquecemos que Ele sabe melhor. A fé verdadeira não é dar ordens a Deus, é confiar que Ele sabe o que está fazendo. E olha, às vezes a batalha vai durar mais do que você queria. Vai ter dias em que tudo parece piorar antes de melhorar. E você vai pensar, mas eu orei, entreguei a Deus, porque parece que nada mudou. É aí que entra a confiança. Porque Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo certo. Você já percebeu que, antes de cada grande vitória na Bíblia, houve um tempo de espera? Abraão esperou décadas por Isaque. Moisés ficou 40 anos no deserto. José ficou anos preso antes de ser exaltado. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério, que durou apenas 3. Esperar faz parte do processo. E enquanto você espera, Deus está trabalhando. Ele está cuidando de coisas que você nem imagina. Está preparando pessoas, lugares, portas, situações. E quando tudo estiver pronto, Ele age. Mas não é só a vitória que importa. É quem você se torna durante a batalha. É o que Deus forma em você nesse tempo. A luta que você está enfrentando hoje pode ser exatamente o que vai te fazer mais forte amanhã. E mais do que isso, pode te transformar em alguém capaz de ajudar outras pessoas que ainda vão passar pelo que você já enfrentou. Isso é poderoso. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma a cicatriz em testemunho. E às vezes, a batalha que você enfrenta hoje é a resposta da oração de alguém. Tem gente que vai ser alcançada pela sua história, pela sua fé, pela sua persistência. Mas para isso, você precisa continuar. Não desista no meio do caminho. Se você chegou até aqui nesse vídeo, isso já é um sinal. Deus está falando com você. Ele quer lutar essa guerra com você. Mas Ele está esperando que você o convide. E talvez você me diga, mas eu me afastei de Deus. Faz tempo que não oro, que não leio a Bíblia, que não sinto a presença dEle. Pois saiba de uma coisa, Deus não se afasta de quem volta. Ele está aí perto, esperando que você diga, Pai, volta comigo, me ajuda, eu não quero mais andar sozinho. Ele vai te ouvir, Ele vai te perdoar, Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado, porque Ele ainda acredita em você. Você pode ter errado, falhado, desanimado, mas Deus ainda te vê com amor e Ele está pronto para te levantar. Não importa o quão fundo você caiu, Deus pode te reerguer e Ele vai. Convida Ele. Agora, de coração aberto, fala com Ele. Não precisa ter medo, nem vergonha. Fala como quem fala com o Pai. Chama por Ele, entrega a sua dor, entrega a sua guerra. E quando você menos esperar, vai começar a ver o mover dele acontecendo. Portas se abrindo, corações se amolecendo, forças voltando, respostas chegando. Porque quando Deus entra na batalha, o final já está decidido. Se essa mensagem tocou o seu coração, então não sai desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Chama do Versículo. Isso não é só por números, é porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e mostra ele para outras pessoas que estão sofrendo caladas e precisam ouvir essa verdade que transformou sua vida hoje. E mais, já tem um vídeo aparecendo aqui na tela que vai completar essa mensagem. Clica nele agora e continua comigo nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe, que Ele lute por você e que você jamais se esqueça. A batalha pode ser grande, mas o Deus que luta por você é maior. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.